A nobre verdade do caminho que conduz à cessação de dukkha. Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya, em Pali. Agora, bhikkhus, esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este nobre caminho óctuplo, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. As 3 divisões do caminho. Há uma conversa de Visakha com o ex-marido da venerável Dhammadina. Ele pergunta: Senhora, e os 3 agregados da virtude, concentração e entendimento estão incluídos no nobre caminho óctuplo ou está o nobre caminho óctuplo incluído nesses 3 agregados? Dhammadina responde: os 3 agregados não estão incluídos no nobre caminho óctuplo, amigo, mas o nobre caminho óctuplo está incluído nos 3 agregados. Linguagem correta, ação correta e modo de vida correto, esses estados estão incluídos no agregado da virtude. Esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, esses estados estão incluídos no agregado da concentração. Entendimento correto e pensamento correto, esses estados estão incluídos no agregado da sabedoria. É um trecho do Madhyama Nikaya número 44. É como se um homem, caminhando por uma trilha na floresta, se deparasse com um caminho antigo, uma estrada antiga, utilizada por pessoas em tempos passados. Ele a seguiria. Seguindo-a, ele encontraria uma antiga cidade, uma antiga capital habitada por pessoas em tempos passados, completa com parques, bosques e lagos, murada, encantadora. Ele se dirigiria ao rei ou ao seu ministro dizendo: Senhor, você deveria saber que caminhando por uma trilha na floresta, eu vi um caminho antigo. Eu o segui. Eu vi uma antiga cidade, uma antiga capital, completa com parques, bosques e lagos, murada, encantadora. Senhor, reconstrua essa cidade. O rei ou seu ministro reconstruiria a cidade de modo que ela se tornasse poderosa, rica e com boa população, madura e próspera. Da mesma forma, eu vi um antigo caminho, uma antiga estrada, trilhada pelos iluminados de tempos passados. E qual é esse antigo caminho, essa antiga trilha? É este nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Esse é o antigo caminho, essa é a antiga estrada, trilhada pelos iluminados de tempos passados. Eu segui este caminho. Seguindo, cheguei ao conhecimento direto do envelhecimento e da morte, conhecimento direto da origem do envelhecimento e da morte, conhecimento direto da cessação do envelhecimento e da morte, conhecimento direto do caminho que leva à cessação do envelhecimento e da morte. Eu segui esse caminho. Conhecimento direto da cessação das formações, conhecimento direto do caminho que leva à cessação das formações. Tendo o conhecimento direto disso, o revelei para bhikkhus, bhikkhunis, discípulos leigos, para que esta vida santa se torne bem-sucedida e próspera, extensa, popular, expandida, bem proclamada entre os devas e humanos. Em qualquer doutrina e disciplina em que o nobre caminho óctuplo não seja encontrado, nenhum contemplativo de primeira, segunda, terceira ou quarta ordem é encontrado. Primeira ordem seria o que entrou na correnteza, que retorna uma vez, que não retorna, e a quarta ordem, o Arahant. Agora, nesse Dhamma e disciplina, o nobre caminho óctuplo é encontrado. Contemplativos da primeira, segunda, terceira e quarta ordem são encontrados. O nobre caminho óctuplo é encontrado nessa doutrina e disciplina, e exatamente aqui existem contemplativos da primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Essas outras seitas estão desprovidas de verdadeiros contemplativos, mas se nesta os bhikkhus viverem a vida com perfeição, o mundo não ficará vazio de arahants. Os 8 fatores do caminho do meio não são passos que devam ser dados em sequência, um após o outro.
Eles poderão, mais apropriadamente, ser caracterizados como componentes e não como passos, sendo comparáveis aos fios entrelaçados de um único cabo, no qual é requerida a contribuição de todos para a máxima força. Após algum grau de progresso, todos os 8 fatores poderão estar ativos em simultâneo, cada um apoiando os outros. Porém, até se atingir este ponto, alguma sequência será inevitável na revelação do caminho. Quando considerados sob o ponto de vista do treino prático, os 8 fatores são associados em 3 grupos ou divisões. Primeiro, divisão da disciplina moral, ou sila, que também pode ser traduzido como virtude, que é constituído pela fala correta, ação correta e modo de vida correto. A segunda divisão da concentração, ou do desenvolvimento da mente, constituída pelo esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. E a terceira divisão da sabedoria, panha, em pali, constituído pelo entendimento correto e pensamento correto. Essas 3 divisões ou grupos representam os 3 planos do treino: o treino da virtude superior, da concentração superior e da sabedoria superior. A ordem dos 3 treinos é determinada pela orientação global e pelo objetivo do caminho. Dado que o objetivo final a que o caminho conduz, que seria a superação da insatisfação, depende da extirpação completa da ignorância, o clímax do caminho tem de ser um treinamento que se oponha diretamente à ignorância. Esse treinamento é o treino da sabedoria, delineado de modo a estimular a capacidade do entendimento penetrante que vê as coisas como elas realmente são. O desabrochar da sabedoria acontece por degraus. Porém, mesmo os mais fugazes relances de visão interior pressupõem já, na sua base, uma mente que foi concentrada, limpa da perturbação e da distração. A concentração é alcançada através da segunda divisão do treino, que proporciona a serenidade e o equilíbrio necessário ao desenvolvimento da sabedoria. Porém, para que a mente se possa focalizar em concentração, tem de ser posto um freio nas predisposições negativas, que por norma dominam o seu trabalho, uma vez que essas predisposições dispersam a atenção, disseminando-a por uma multiplicidade de preocupações. Essas predisposições negativas continuarão a reinar enquanto lhes for permitida a expressão através dos canais do corpo e da fala, sob forma de ações corporais e verbais. Assim, desde o primeiro momento do treino, é necessário refrear as suas capacidades de ação, para desse modo as impedir de se tornarem instrumentos das impurezas. Esta tarefa é realizada pela primeira divisão do caminho, o treino da disciplina moral. E desta forma, o caminho evolui através dos seus 3 planos, tendo a disciplina moral como fundação da concentração, a concentração como fundação da sabedoria e a sabedoria como instrumento direto para alcançar a emancipação. Por vezes, surge alguma perplexidade em relação à existência ou não de uma aparente contradição nas sequências habitualmente usadas para os fatores do caminho e do triplo treino. Vejamos, a sabedoria, que inclui os fatores do entendimento correto e do pensamento correto, é o último plano do treino triplo. Porém, esses fatores são apresentados no início do caminho e não no final. Contudo, a sequência usada para os fatores do caminho não representa um deslize, antes é suportada por uma consideração logística importante, designadamente a de que o início do caminho requer, como arranque e estímulo para abraçar o triplo treino, um tipo preliminar de entendimento correto e de pensamento correto. No entanto, nenhuma delas se confina a este papel preparatório, pois a mente, quando suficientemente cultivada e apurada pelos treinos de sila e da concentração, adquire um entendimento e um pensamento correto superior, as quais constituem, então,
o treino apropriado para a sabedoria mais elevada.